Amém, pessoal, por favor, pode se sentar. Que alegria ver todos vocês. Olha, por que nós estamos aqui? Eu creio que nós estamos aqui porque nós queremos crescer. E uma das coisas que a gente ama aqui no Empower é gerar um ambiente onde a gente pode esticar a vida de cada um. Então, não é só a palavra, é a comunicação que você faz um com o outro antes e depois. Isso estica muito a nossa vida. Então, quando nós estamos juntos, algo, você talvez chama de mágico, eu chamo de espiritual, mas algo acontece nas entrelinhas dos nossos relacionamentos que dá uma esticada. Às vezes a gente escuta uma coisa que dá uma ideia, que abre a nossa mente para alguma área, outra. E quantas vezes eu tive ideias, mas as ideias inicialmente foram inspiradas numa conversa que eu tive com outra pessoa. Então isso é o que nós queremos fazer aqui no Empower. A minha palavra é uma palavra que deveria gerar um monte de perguntas para você. Hoje eu estou falando com vocês sobre comunicação, né? Quero falar com vocês sobre comunicação. A lei de comunicação. Comunicação é uma coisa que todo mundo tem problema com, é tipo oração, né? Se você perguntar para alguém, você ora o suficiente? A pessoa já baixa a cabeça, não, eu não oro o suficiente. É o tipo de coisa que a gente nunca completamente acerta. É algo que a gente sempre está numa jornada para melhorar a nossa comunicação. Mas uma das coisas super interessantes sobre comunicação é quanto mais você acertar na comunicação, parece que comunicação potencializa a todas as outras coisas. Talvez tem algumas pessoas que dizem que uma boa comunicação multiplica a sua capacidade, tudo que você faz em 2 vezes, em 100%. Com boa comunicação. Mas comunicação também ruim pode roubar de você. Olha o que Warren Buffett falou. Isso aqui é fantástico, essa frase. Warren Buffett, 5º homem mais rico do mundo, um grande investidor, assim, um mestre de investimento. E ele também é muito engraçado. Acho que ele tem 83 anos, né? E ele diz o seguinte: se você não consegue se comunicar, é como piscar no escuro para uma garota. Nada acontece, né? Se você não consegue se comunicar, é como piscar para uma garota no escuro. Nada acontece. Você pode ter toda a capacidade intelectual do mundo, mas precisa ser capaz de transmiti-la. E eu penso, e é tão verdade isso, tão verdade. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que comunicação ruim desproporcionalmente distrai do seu objetivo. Quando você comunica ruim. Eu tive o privilégio de comunicar muito mal. E algumas vezes na Legacy, no início da Legacy, a gente começou a ter alguns pais juntos e a gente mandou um comunicado para os pais. A gente é uma escola, né? Cheia de pedagogo, deveria saber poder escrever português, né? E aí uma comunicação que sai com erros de português de uma escola, assim, é terrível, porque o pessoal pensa assim que, pô, eu vou mandar meu filho ali estudar e eles nem sabem escrever um e-mail para mim. Comunicação é muito importante, porque pode roubar tudo que você está querendo fazer ou pode acrescentar a tudo que você faz também. Olha essa frase aqui do George Bernard Shaw. Ele falou assim: o maior erro da comunicação é a ilusão que ela já foi feita. E muitas vezes a gente passa um e-mail e a gente pensa que é o suficiente. Olha a segunda coisa que ele falou. O segundo maior erro da comunicação é a ilusão de pensar que ela foi o suficiente. Comunicação, você nunca vai atingir 100%. Sempre é uma jornada de aprendizado, sempre é uma jornada que continua desenvolvendo. Então, a primeira coisa é que comunicação ruim desproporcionalmente distrai do seu objetivo, mas a segunda coisa, e a boa notícia, é que comunicação boa desproporcionalmente avança os seus objetivos. Nesse mesmo case study da Legacy, nós descobrimos comunicar melhor. Então a gente foi aprendendo dos nossos erros, graças a Deus. E a gente conseguiu fazer alguma coisa através de comunicação que é impressionante. Eu tinha um sonho de abrir uma escola.
A gente tentou abrir a escola aqui no Recreio, e o imóvel que a gente viu era muito caro. A gente tentou negociar, o imóvel estava vazio há 2 ou 3 anos, tentamos, mas a pessoa não cedeu. Então a gente decidiu abrir a escola lá na Estrada do Magarça, em Campo Grande, que é um lugar relativamente carente. Então a gente foi lá. Eu peguei todo o meu dinheiro, meu sócio pegou todo o dinheiro dele. A gente falou assim: vamos abrir uma escola. Ele já tinha tido escolas, eu também. A gente quebrou tudo, quebramos uns prédios lá. Tinha uma pilha de entulho. Mas o que eu tinha? Eu tinha um amigo meu que era arquiteto. E ele fez um desenho maravilhoso de como ia ser a escola. Assim, maravilhoso. E aí os pais entravam e a gente falava do nosso sonho, mostrava a foto, eles olhavam a pilha de entulho, mas mesmo assim matricularam 360 alunos. Eu nem sei como conseguimos isso, mas boa comunicação consegue vencer um monte de outros desafios se você comunicar bem. Então hoje eu quero falar com vocês sobre boa comunicação. Um grande amigo meu, que é proprietário de uma universidade nos Estados Unidos, uma universidade bem grande de mídia chamada Full Sail University. Quando ele iniciou a carreira dele, hoje essa universidade é uma das universidades mais famosas de games, de filmes, de mídia. Todo ano, quando tem os Oscars, eles fazem uma celebração após o Oscar, onde eles celebram todo mundo que é formado da universidade, que participou dos Oscars. Então eles têm um monte de Oscars, alunos que trabalharam em efeitos especiais, ou trabalharam em filmagem, ou em áudio, em som, um monte deles formados daquela universidade. Só que o início daquela universidade, como é que foi? Ele tinha um sonho de dar aula de sonoplastia. Ele sabia fazer sonoplastia. E ele não tinha nada na vida dele, exceto uma mesa de áudio assim enorme. E aí ele não tinha dinheiro nenhum, e ele conseguiu convencer alguém a alugar um espaço bem pequeno lá na Flórida para ele, para ele fazer o curso, bem pequeno. E aí ele pensou assim: eu tenho que anunciar, eu tenho que comunicar que esse curso existe. Então ele decidiu, ele ligou para a Rolling Stones Magazine, que é uma revista muito famosa de som, e ele comprou uma página inteira de anúncio, mostrando que ele era maior, assim, que ele era fantástico. Ele fez tipo o que o Micah fez aqui em cima, a melhor escola do mundo, né? E ele mostrou lá aquela foto. Ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel, nem para pagar o anúncio. Ele conseguiu convencer eles a fazer um anúncio fiado, e depois disso tudo começou a acontecer. Se nós soubermos comunicar bem, a gente consegue vencer um monte de desafios. Então hoje eu quero falar com vocês sobre 8 maneiras, 8 colunas de comunicação. Olha essa frase aqui de Sidney Harris, diz o seguinte: tem 2 palavras, informação e comunicação, que frequentemente são usados como sinônimos, porém elas têm consequências muito distintas. Informação é transmitir, e comunicação é fazer com que a mensagem seja compreendida. E nosso grande erro sempre é que a gente passa informação, mas a gente esquece que o mais importante não é que a gente falou. O mais importante é que eles entenderam. Isso é o mais importante. Então hoje eu quero falar com vocês sobre 8 colunas para ajudar você a transmitir informação, mas de uma maneira que eles consigam entender. Porque afinal de contas, de que adianta transmitir informação se eles não vão entender? De que adianta você quer paquerar aquela menina e você quer dar um pisco para ela, mas você está num quarto escuro e ela não vai ver? Nós precisamos ser peritos em comunicar de uma maneira eficaz. Então a primeira coisa, comunicação tem que ser claro. Clareza de comunicação, e muitas vezes é o oposto do que a gente quer. Eu já vi pessoas ficam assim desconfortáveis com clareza. A gente entra num relacionamento e, em vez de ser claro, nós somos propositalmente
vagos. Olha, eu quero te mostrar um vídeo aqui sobre uma comunicação que não é clara. Não pode mentir. Então me diga, boneco, onde está o Shrek? Olha, eu não sei onde ele não está. Quer dizer que não sabe onde Shrek está? Não seria impreciso supor que eu não poderia não dizer exatamente que isso é ou não é quase parcialmente incorreto. Então sabe onde está. Pelo contrário, acho que eu estou mais ou menos não rejeitando de vez a ideia que de jeito nenhum, com algum grau de incerteza, inegavelmente sei ou não sei onde ele provavelmente não está. Se lá não fosse mesmo onde ele não está, mesmo ele não estando onde eu saiba que está. Ok, às vezes a nossa comunicação não é clara. Às vezes, propositalmente, a nossa comunicação não é clara. Se você quer avançar os seus propósitos, a sua comunicação tem que começar a ser cada vez mais clara. Tem que começar a ser cada vez mais clara. Tem um case study chocante de 1986. Em 1986, tinha um Space Shuttle Challenger que voou e decolou. E estava bem no auge de NASA, conquistando os céus, bem no auge. E eu não sei se você lembra, talvez olhando para vocês não lembrem, mas eu lembro. E o foguete foi para frente e estava carregando professoras. E o foguete explodiu nos ares. E foi um marco porque foram 30 anos de freios sobre o que NASA estava fazendo. E agora os Estados Unidos só começou a refazer essa parte de exploração no espaço através de uma empresa terceirizada do Elon Musk SpaceX, mas freou por completo tudo o que NASA estava fazendo. Mas se você estudar por que aconteceu o que aconteceu, é super interessante, porque os engenheiros sabiam que poderia acontecer. Os engenheiros tinham estudado um monte de O-rings dentro do sistema de abastecimento do combustível. E eles perceberam que esses O-rings iriam quebrar se a temperatura no lançamento fosse abaixo de 0. E eles avisaram para as pessoas que tomam as decisões, eles avisaram para a cúpula principal de NASA, falaram assim: seria melhor adiar o lançamento e seria melhor trocar todos os O-rings. E aí as pessoas que tomam as decisões pensaram assim: puxa, quanto vai custar? Assim vai custar $3 milhões. Mas eles estão falando assim que seria melhor. Acho que não vamos fazer não. E não fizeram, e foi um desastre para todo o movimento. As pessoas morreram, mas mais do que isso, muitos sonhos morreram também, simplesmente porque os engenheiros não foram claros. Eles não falaram, não lance porque vai explodir. Eles falaram assim: seria melhor trocar os O-rings. E essa frase em um e-mail é a frase que fez com que tudo detonasse. E às vezes, se você olhar, às vezes fracassos em empresas vêm por causa de uma comunicação mal feita, às vezes de funcionários para o proprietário. Às vezes a postura do proprietário faz com que os funcionários não queiram ser completamente honestos, ou dizem meias verdades, ou maqueiam a verdade porque eles acham que o proprietário quer ouvir dessa forma. Queridos, olha, tanto é comunicação sua para os outros, quanto um ambiente onde os outros podem comunicar com clareza é essencial para que você possa ter uma empresa de sucesso em sua vida. A mesma coisa aconteceu, uma situação similar aconteceu também em 1982. A Tylenol o Johnson & Johnson lançou o Tylenol e estava contaminado com cianeto. E eles pensaram: o que a gente vai fazer? Puxa, se a gente pegar de volta, vai ficar uma vergonha enorme para nós. Se a gente admitir que o nosso Tylenol tem cianeto. Mas aí pensaram: puxa, se a gente não admitir e um monte de pessoas morrerem, puxa, vai ficar pior. Então eles lançaram honestamente, falaram assim:
não tome esse Tylenol. E eles recolheram, acho que foram 3 milhões de caixinhas de Tylenol, pegaram de volta, e a honestidade que eles fizeram foi determinante para as pessoas continuar confiando neles. Uma história pessoal minha. Eu, no início da igreja, a nossa igreja iniciou numa tenda do lado do Recreio Shopping. E lá nessa tenda, era um lugar muito feio. Do lado do shopping, a Avenida Américas não tinha sido duplicado ainda. E lá no shopping, um monte de ônibus estacionavam ali. E os motoristas de ônibus, em vez de usar o banheiro dentro do shopping, eles usavam o banheiro entre os ônibus ali. E sempre tinha poça d'água. Era ruim. Um dia eu fui sair de carro, eu tinha uma S10, uma caminhonete, uma picape. Eu dei ré, saí. E aí eu fui entrar na Avenida das Américas, que mesmo naquela época era bem movimentado. E aí eu estava olhando assim, o momento para entrar. Aí tinha que entrar, quando tinha uma vaga, tinha que entrar acelerando, porque se não pode entrar e frear, porque senão vão bater em você. Então eu vi aquela vaga, fui lá e eu fui acelerar. E quando eu fui, o carro entrou numa poça d'água, e da quina do meu olho eu vi que tinha uma senhora lá, um vestidão branco, e a filha dela, assim, vestida de branco também. E eu pensei, caramba, e agora? Aí eu pensei, eu não posso frear, o que eu faço? Eu encosto lá na frente, que eu faço? Eu pensando assim, ou simplesmente dou glória a Deus e sigo com a vida, né? Que eu faço? Aí eu tive que descer quase 1 quilômetro, fazer o retorno, voltar, fazer o outro retorno e voltar na esperança de poder encontrar elas. Então eu fiz o outro retorno e eu vi elas lá. E eu fui chegando e eu sei que elas olharam para mim pensando, que esse maluco vai jogar água de novo em mim? Eu encostei devagarzinho, abaixei o vidro e eu falei algo, comuniquei algo da maneira errada. Eu perguntei assim, por acaso fui eu que molhei vocês? Foi terrível. E elas olharam assim, furiosas, né? E aí eu falei, me perdoe, posso levar vocês para algum lugar, me perdoe. Aí elas falaram algo terrível para mim. Elas falaram assim, você é o pastor dessa igreja? Eu falei, sim, eu sou o pastor dessa igreja, me perdoe. E aí né, eles falaram assim, não, tudo está perdoado, não precisa me levar. Eles recusaram ajuda. No domingo seguinte, eu estava no culto, aquela senhora veio, com o marido dela, de 3 metros. E o filho dela de 21 anos e outro filho de 23 anos, a filha dela pequena também. Aí eu fui até ela e eu falei assim, boa noite. Primeira vez. Aí eu falei assim, qual a sua intenção em vir para a igreja? E ela falou assim, ela disse algo que me marcou, ela falou assim, eu vim para essa igreja porque eu nunca vi um pastor que pediu perdão antes da minha vida. E foi, às vezes, quando nós somos claros, até em pedir perdão, e reconhecer erro, a consequência pode ser algo maravilhoso que você nem pode imaginar. Então, admitir erros pode também ser informação clara e que gera confiança nas outras pessoas. Muito importante, muito importante. Segunda coisa que nós precisamos ter para que a gente possa ter conquista na área de comunicação é carisma. Agora, carisma é algo interessante porque carisma, algumas pessoas nascem com carisma. Você conhece pessoas que assim já nascem carismático? Eu não nasci com carisma e não nasci mesmo. Eu sempre via, eu era, na escola, eu era um nerd, eu era a pessoa que sempre sofria bullying. Eu não nasci com, eu sou de natureza introvertido, por natureza. Eu não sei se você notou, mas eu tentei apertar a mão de cada um de vocês. Isso não é natural para mim, isso é algo aprendido, eu aprendi a fazer isso. Eu converso com todo mundo, isso é algo que eu tive que me forçar a fazer, porque eu sei que é importante. Então, carisma
É algo que você pode construir. Alguns de vocês já têm, então vocês ignorem essa parte. Mas para os outros de vocês, carisma é essencial para que as pessoas gostem de você, para que a mensagem que você tenha seja recebida melhor. Carisma é a sua capacidade de construir um rapport com as pessoas, de construir. Olha aqui essa frase aqui. Aprendi que as pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. E é verdade. Carisma é você colocar a pessoa com quem você está perto, tranquilo. Sabe por que eu tento falar com todo mundo? Eu aprendi isso. Sabe quem me ensinou? John Maxwell. John Maxwell, em um dos livros dele, falou assim: se você vai falar com um grupo de pessoas, tente chegar antes e tente falar com eles, o máximo número de pessoas possíveis, antes, para que eles se sintam tranquilos com você, e você vai ver que a sua mensagem é passada de forma melhor. E até hoje, na Ilan, hoje nós temos 12 campos, a gente tem milhares de pessoas, e eu prego em 4 campos, e às vezes eu tenho que sair antes de terminar, e eu chego às vezes depois que o louvor começou em alguns dos campos, mas mesmo assim, eu tento passar e falar com o máximo número de pessoas possíveis, porque me ajuda e ajuda elas, para que a mensagem que eu realmente tenho, possa ser entregue de uma maneira melhor possível. Steve Jobs foi um cara super carismático, né? Mas Elon Musk não é, ele é meio nerd, né? Ele também aprendeu a fazer algumas coisas. Então, algumas coisas que eu aprendi na sua comunicação. Carisma não é só falando, carisma pode passar também no e-mail, no WhatsApp, você pode transmitir carisma. Eu fiz um estudo de pessoas incrivelmente carismáticas. Eu encontrei 4 coisas que essas pessoas carismáticas sempre falam. Primeira coisa, falam muito essas coisas. Primeira coisa, elas iniciam uma conversa dessa forma: eu estava pensando sobre você. E o que isso constrói? Isso constrói já uma abertura na vida da pessoa. Estava pensando sobre você. Isso e não é uma mentira não, tá? De repente você estava pensando sobre ela, é ser honesto. Mas tantas vezes a gente estava pensando sobre alguém e a gente entra numa comunicação e a gente não começa dessa forma e tem assim aquele sentimento de dureza na conversa. Então eles falam assim: estava pensando sobre você ontem à noite e eu lembrei do que você me falou. E eu fiquei tão impactado com isso, isso já abre a conversa. Segunda coisa, que pessoas que têm carisma falam muito, eles falam assim: puxa, você é fantástico. Eu copiei isso, eu falo para as pessoas: você é fantástico. É uma chave. Outra coisa que pessoas falam, eles falam assim, eles acham uma maneira de elogiar a pessoa. Por exemplo, na nossa equipe de pastores, nós temos um dos nossos pastores que é perito em planilhas. E eu amo dados. E ele é assim, e aí ele está montando os dados e ele bota os gráficos das coisas das igrejas, e eu amo isso. Uma coisa que você pode falar assim: caramba, Rômulo, você é o rei da planilha. Ou você gerar alguma coisa, achar um elogio verdadeiro e inserir isso dentro da comunicação. Outra coisa, você pode falar assim: poxa, eu amo a paixão que você tem por esse aspecto, amo. Então você declarando coisas assim já lubrifica a conversa, faz com que a conversa vá melhor. Carisma. Outras coisas que você pode fazer fisicamente para você gerar carisma. A primeira coisa é sorria. Olha para a pessoa do seu lado, sorria. Pessoas inseguras não conseguem sorrir. Quando você está inseguro, você não consegue sorrir, não sei porquê, mas pratique sorrir. É uma maneira que eu pratico sorrir. Eu tenho um espelho. Alguém tem um espelho em casa? Então sorria para você mesmo, no espelho. Sorria, pratique sorrir. Olhe direto nos olhos das outras pessoas.
incline seu corpo para a pessoa quando você for falar com ela. Não fala assim, opa, tudo bem? Legal, legal. Parece que você está o tempo todo querendo ir embora. Olhe para a pessoa, dê atenção completa do seu olhar para a pessoa com quem você está falando. Outra coisa, que sim, uma técnica de psicologia, mas você pode fazer espelhamento. Espelhamento, eu sei que alguns de vocês vão me julgar com isso, mas espelhamento é você meio que se posicionar de maneira similar a outra pessoa. Se a pessoa senta para trás, você senta para trás. Se a pessoa vem para frente, você vem para frente. Se a pessoa coloca o braço, você coloca o braço. Agora, se você fizer demais, tudo implode, tá? Então, não faça demais. Só um tiquinho de espelhamento, tá bom? Na sua conversa, seja alguém otimista. Não seja alguém que está sempre reclamando de tudo. A minha empresa está uma porcaria, o mercado está ruim, o país do jeito que está, o Lula para cá, Lula para lá, não sei como é que eu vou pagar os meus funcionários no final do mês. Não. Seja otimista, fale coisas otimistas. Otimismo atrai pessoas. Foque sempre no futuro, né? Toda a desgraça do mundo está atrás de você. Hoje começou um novo dia. Foque no futuro. E tenha uma postura corporal aberta, né? Tenha uma postura corporal aberta. Até se você um dia subir no palco, uma dica, vá para o meio do palco. Abra as mãos, tente abraçar a sala toda, né? Tenha uma postura corporal aberta. Pessoas falam assim, como é que você sabe? Eu fui estudando essas coisas e essas coisas me ajudam a ser mais carismático porque eu não nasci carismático, eu não nasci desse jeito. Terceira coluna de comunicação pratique escuta ativa. Pastores são os piores. Não sei se você conhece algum pastor, mas pastores, eles não gostam de ouvir, eles gostam só de falar. É impressionante. Eu estou perto de muitos pastores e para mim é muito confortável porque eu já não gosto de falar, então eu fico escutando eles o tempo todo. Meu personal trainer é assim, fala e eu não preciso falar e está muito bom para mim. Mas olha o problema que você tem quando você fala tanto. Você aprende pouco. Quando você fala muito, você aprende pouco. E quando você fala muito, você pode acabar falando algo que não deveria ter falado, sabe? Olha, eu vou te mostrar. Olha, assim, um dos meus provérbios favoritos. Isso aqui é o provérbio favorito. Provérbios 17, 28. Até o insensato parece sábio se ficar quieto. e se conter a língua parecerá que tem discernimento. Eu uso isso o tempo todo. Até eu estou conversando, não sei o que falar. Olha esse outro aqui, que é ainda mais poderoso. Outro provérbio. Fala o seguinte, Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Eu amo isso. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Quando você tem uma escuta ativa, você concentra em ouvir a outra pessoa, isso constrói seu carisma, e isso agrega conhecimento para você, isso desenvolve rapport, aquele sentimento de química entre vocês, isso constrói rapport, e isso evita você de falar algo desnecessário ou que você não deveria ter falado. Então, pratique escuta ativa. Quarta coisa, entenda seu público-alvo. Uma das coisas que deu certo na Legacy, quando a gente iniciou a Legacy, tinha várias escolas cristãs pequenas e ruins, e tinha um monte de escolas grandes e boas, que o proprietário era cristão, mas a escola não era uma escola cristã. Então eles pensavam assim, eu sou cristão, mas a minha escola não vai ser cristã,
porque eu quero abranger e pegar o máximo de pessoas possíveis. Quando nós iniciamos a Legacy, nós pensamos assim, vamos focar bem em um público definido. Vamos conhecer bem o nosso demográfico, cristão, conservador, que quer uma qualidade alta na área de ensino, e a gente foi atrás desse público definido. Em vez de tentar ser tudo para todos, e tem até versículos sobre isso, na área empresarial, na área de comunicação, se você conseguir dar um tiro de rifle certeiro, vai ser, eu acho, vai ser melhor para você. Vai ser melhor. Olha essa frase aqui de Roy Williams, consultor de marketing, falou assim: o primeiro passo para superar as expectativas dos seus clientes é conhecer essas expectativas. Quem é o seu cliente? Quem é a pessoa que você está servindo? E se você entender quem é a pessoa que você está servindo, você vai poder ajustar a sua comunicação para capturar essa pessoa melhor. Ajustar essa comunicação para servir essa pessoa melhor. Olha essa outra, Lindsay Ganzi, ela disse assim: você precisa entender seu público-alvo e direcioná-los especificamente. Não tente ser tudo para todos. Quinta área de coluna na área de comunicação você tem que ser alguém que é perito em dar e receber feedback. Feedback é uma das coisas mais difíceis e eu tento melhorar nisso, mas eu sou ruim também. Eu gosto de dar feedback porque por natureza eu sou encorajador. Então alguém pode ser ruim pra caramba, eu vou falar assim: cara, foi maravilhoso, você é fantástico. E a pessoa gosta de mim, mas ela não melhora, né? E aí ela pergunta assim: mas por que você não me botou no palco de novo? Eu falei: não, pergunta para o Alexandre. Porque eu quero ser encorajador, mas se eu realmente quiser ajudar essa pessoa mais do que eu ser o cara que todo mundo gosta, então eu preciso aprender a dar feedback bom. Feedback é crucial. Foi feito um estudo do Google chamado Projeto Oxigênio, e eles estudaram e analisaram vários dos gestores deles. E eles mediram o que é que faz com que as equipes tenham uma performance melhor. E uma das coisas que eles encontraram gestores que dão feedback constante têm equipes mais motivadas. Na Ilan, apesar de eu ser ruim de dar feedback, eu sou bom em implementar sistemas. Então eu implementei sistemas para dar feedback, aí eu não preciso dar. Então eu implementei sistemas, a gente tem um sistema de feedback na Ilan que é chamado 5 estrelas. E essas pessoas, elas estão aqui do lado, estão ali o tempo todo, tem uma placa de 5 estrelas e todo mundo odeia elas, mas eles ainda gostam de mim, né? E essas pessoas falam assim: poxa, a sua oferta passou do tempo, você não, alguém levanta uma oferta e ela está analisando lá, e ela tem assim um formulário de não conformidade. Assim, é terrível, é neurótico. Mas o que acontece? A nossa qualidade vai aumentando e as pessoas ou aprendem a ter mais inteligência emocional, ou então vão para outra igreja. E o que acontece? Quando você gera um ambiente de feedback, as pessoas desenvolvem inteligência emocional. Agora, falar um pouquinho sobre feedback para você. Porque, olha essa frase aqui incrível, de Bill Gates, de Microsoft, né? Ele falou assim: os seus clientes mais insatisfeitos são sua maior fonte de aprendizado. Eu passo rotinamente pelo Google, nas minhas empresas, várias empresas, ILANs, igrejas, escolas, e eu começo a ler o Google. E o que eu leio? Eu vou lá nas estrelas, eu boto lá, eu só quero ver uma estrela. Eu não estou interessado
em todo mundo falar assim, você é maravilhoso, essa é a escola melhor do mundo, eu senti a presença de Deus na sua igreja. Isso é legal para os outros lerem. Mas para mim, eu quero ler o pessoal mais insatisfeito. Porque eu posso aprender do pessoal que teve uma experiência ruim. Eu posso aprender por que isso aconteceu. E se você olhar no Google, muitas vezes vocês podem ver respostas minhas a pessoas que deram uma estrela. E o pessoal, os administradores das minhas empresas odeiam isso. Não faz isso, está te expondo. Mas eu gosto. Os nossos administradores odeiam quando eu entro direto em contato com alguém que reclama. Eu amo fazer isso. Amo fazer isso porque eu posso reconquistar eles, talvez. Mas mais do que isso, eu posso aprender falhas que estão na minha empresa que eu não percebo, porque está todo mundo escondendo de mim. Eu quero falar com os pais mais irritados da Legacy. Eu quero falar com eles. E apesar do que o Micah falou, eles existem, né? Pais e mães, especialmente, que estão muito, muito irritados. Olha essa outra frase: o feedback é o combustível para a melhora. Você tem que crescer na sua inteligência emocional para que você tenha um ambiente onde pessoas possam dar feedback para você. Porque se você não permite isso, você não vai melhorar. Você chegou uma tampa na sua vida, porque você não consegue receber feedback de outras pessoas. Você tem que ser alguém que consegue. Então, como é que você dá feedback positivo? Você, primeiro, tem que preparar a pessoa com quem você conversa, né? Fala assim, isso aqui vai ser uma conversa difícil. E por eu ser encorajador, eu normalmente falo, isso aqui vai ser uma conversa difícil, mas no final vai ser muito bom. porque eu preciso colocar isso. Prepare eles e aí comunique tudo. E quando eu vou ter uma conversa difícil com alguém, eu escrevo no papel tudo que eu tenho que falar, eu vou falando e eu vou marcando ali. E é assim, brutal. Uma das coisas mais difíceis que eu faço é confrontar pessoas que estão desalinhadas com a visão, mas muito importante. Sexta coisa é tecnologia e mídia. Não vou falar muito sobre isso, porque o nosso tempo está terminando aqui, mas tecnologia e mídia, antigamente a gente falava sobre redes sociais, né? E assim, um monte de pessoas, tem empresas que fazem tráfego pago e todas essas coisas. Mas a nova onda de tecnologia é automatizar a comunicação através de robôs, através de inteligência artificial. E é impressionante como isso tem ajudado as minhas empresas. E eu sei que muitos de vocês, inclusive, eu acho que o Empower passado, alguém falou sobre isso e foi impressionante. E eu aprendi muito. Então, tecnologia e mídia é você começar a entender que tem maneiras de você automatizar as respostas que você está tendo para que você possa ter respostas mais rápidas para as pessoas, para que você possa ter respostas mais claras. Uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, se você tem um manual da sua empresa, você pode fazer um upload do manual para um site e liberar um WhatsApp que lê o seu manual todo, e aí para os seus funcionários, eles têm uma pergunta sobre a sua própria empresa. Eles podem ir lá no WhatsApp interno seu, né? A gente na Legacy, a gente tem, acho que incluindo as franquias e tudo, mais do que 2.000 funcionários. E para manter a visão clara, a gente tem um manual inteiro. E a ler esse manual, e a pessoa pergunta assim, uma pergunta específica, como é que a gente faz a inscrição de um novo aluno que tem esse problema? Blá, blá, blá. Aí ele lê e responde assim em um parágrafo, em vez do funcionário ter que ler o manual todo. Então, são coisas que ajudam na comunicação na área de mídia. Sétima maneira, sensibilidade cultural. Sensibilidade cultural é algo meio que os conservadores não são bons nisso, né? Os conservadores, eu também, a gente pensa, do meu jeito e acabou. Mas deixa eu falar uma coisa sobre sensitividade cultural. Quando você tem funcionários e eles se sentem
que estão numa área onde eles não são apreciados, ou áreas da vida deles não são reconhecidas, esses funcionários não vão executar um bom trabalho. Então, se você tomar cuidado em ser sensível a outras perspectivas, você vai ter funcionários melhores. Tim Cook da Apple falou assim: insensibilidade cultural sufoca a inovação, limita a criatividade e dificulta o sucesso dos negócios. Tem um case study assim incrível de algo que aconteceu eu acho que foi em 2010. Uma plataforma de petróleo da British Petroleum BP, chamado Deepwater Horizon, começou a vazar. Teve uma explosão no fundo do mar e ela começou a vazar petróleo. Vazou petróleo por 87 dias. Vazou quase 5 milhões de barris de petróleo no Golfo. E isso espalhou para o Golfo todo. O Golfo do México, onde eu morava ali, a indústria dali ou é de petróleo, ou então é de pesca, ou então é de turismo. De petróleo continuou normalmente, mas pesca e turismo, durante quase 2 anos, foi para zero. Foram quase 100 mil pessoas que a vida pessoal deles foi afetada negativamente, sem contar o problema ecológico. Eu estou falando sobre pessoas, seres humanos, não poderem ter uma renda que eles tinham antes por causa desse vazamento. O presidente da BP foi na televisão, e eu assisti isso ao vivo, e ele falou o seguinte: uma repórter perguntou assim, mas o que você diria para todas essas pessoas que perderam a renda deles? E o presidente da BP falou assim: eu entendo perfeitamente. Para mim, isso aqui é o pior momento da minha vida. Aí ele ganhando um salário grande, tudo tranquilo, morando na Inglaterra, aquelas 100 mil pessoas que não conseguiram gerar renda, completamente detonaram ele. O que aconteceu? Ele teve que sair, ele foi mandado embora pela diretoria, por causa de insensibilidade cultural, algo que ele não deveria ter falado. É uma loucura o que ele falou, completamente insensível, como se ele tivesse na mesma situação daquelas pessoas que estavam ali. Tome cuidado, a sua comunicação deveria sempre partir do ponto de vista: o que a outra pessoa vai entender com o que eu falei? O que a outra pessoa vai entender com o que falei? Um exemplo histórico fantástico: 1789, Maria Antoinette, ela tinha uma insatisfação na França, e o povo francês estava falando assim: o que nós vamos comer? E ela olhou para a mesa dela e tinha assim muito bolo, e ela falou assim: dê bolo para eles comerem. E isso foi uma das frases marcantes, dizem os históricos, que deu início à Revolução Francesa, por causa da desconexão incrível entre o reinado e o povo. E aí isso foi uma das coisas que inspirou a Revolução Francesa. A última coisa que eu vou falar aqui, depois nós vamos ter um momento de perguntas, é pontualidade. Comunicação tarde é melhor não fazer. Comunicação tarde. Lá no início da igreja, na época que a gente fazia folheto, a gente tinha um evento para anunciar, e aí o evento ia ser daqui a 2 semanas. Depois você mandava alguém fazer a arte, aí demorava 1 semana para fazer a arte. Aí você pagava ele e pagava alguém para imprimir, mais 1 semana para imprimir, e chegava o folheto no dia do evento. E aí era um desperdício incrível. Aí a gente tinha pilhas e pilhas de folheto, porque chegava sem ter tempo para dar para ninguém. A mesma coisa acontece hoje em dia. Você tem uma coisa importante que você quer passar para os clientes. Talvez pontualidade na sua comunicação é uma das coisas mais importantes. Às vezes a gente não é pontual porque a gente não tem todos os detalhes. E a gente pensa assim: poxa, e se mudar, como é que vai ser? Queridos, comunicação clara, você tem que ser organizado para você ter comunicação clara. Maxwell falou: atrasos
na comunicação criam confusão e geram desconfiança. Então, muito importante, e a gente tem estudos aqui sobre comunicação atrasada, vários estudos, mas eu quero terminar aqui lançando para vocês algumas perguntas para vocês pensarem sobre a sua vida. Primeira pergunta para você, que eu tenho para você: qual a sua melhor área de comunicação? É verbal, é escrita? Qual é a sua melhor área? É rede social? Qual é a sua melhor área? Segunda pergunta que eu tenho para você, talvez você queira anotar: quanto tempo você investe em aprimorar a sua capacidade de comunicação? Quanto tempo e esforço você investe para você melhorar a sua comunicação? Uma pergunta boa essa, para verificar como é que está você. Terceira pergunta: quanto dinheiro você investe em comunicação? Na igreja, por exemplo, um dos departamentos de mais pessoas é o departamento de comunicação. A gente tem, hoje tem alguém aí filmando, alô, comunicação, tem várias pessoas, tem alguém aqui tirando foto, Amanda, eu vi você, está ali, só 2 pessoas, porque é feriado, e mesmo assim eu tive que deles virem. Quanto dinheiro você investe em comunicação? Se você não investe nenhum dinheiro em comunicação na sua empresa, significa que você não valoriza a comunicação. E por último, você tem fontes de feedback para a sua vida. Eu tenho fontes de feedback. Um deles é o Alexandre. Eu vi você. Cadê você, Alexandre? Alexandre, ele é brutal. Brutal. Se eu fosse perguntar para minha mãe, ela ia falar assim: foi maravilhoso, a melhor mensagem que eu já vi na minha vida. Mas isso não é útil para mim. Então, se eu estou me sentindo corajoso, eu pergunto para o Alexandre: quem é que dá feedback verdadeiro sem filtrar para você? Você tem que ter pessoas que dão feedback para a sua vida. Pessoal, foi uma honra falar com vocês. É uma alegria falar com vocês. Muito bom. Quantos aprendizados. Nós vamos ter agora um momento de perguntas aqui. Pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Você falou muita coisa de ensinamento para nós, mas se você pudesse dar uma dica para a gente, alguns hábitos. Você falou muita coisa de conteúdo, mas assim, uma coisa prática ali, assim, que você possa desenvolver no dia a dia, de que possa, você sempre treinando para melhorar a sua comunicação no dia a dia. Um exercício prático, alguma coisa assim, que você faz no seu dia a dia para que a comunicação fique cada vez mais eficiente, mais eficaz na comunicação no seu dia a dia? Eu ouço podcasts de aprendizado. Na vinda para cá, no carro, eu ouvi um podcast fantástico, em inglês, mas do Craig Rochelle, sobre postura corporal. Aí eu escuto essas coisas e no sinal de trânsito eu anoto, no bloquinho de notas. Eu não escrevo enquanto em movimento. Mas eu escuto podcasts que falam sobre isso, né? Que falam sobre liderança. Eu estou sempre pensando e aprendendo. E eu acho que isso é válido para qualquer área da sua vida. A área de liderança é uma paixão minha, por isso que eu escuto isso. Mas encontre podcast sobre uma área de paixão sua, ou então inicie um podcast sobre uma paixão sua. Uma paixão sua. Talvez eu escute. Então, primeira dica aí, assista. Eu tenho assistido muito sobre desenvolver a minha dicção. Ótimo. Para que a comunicação seja mais clara, que seja um entendimento mais claro. O senhor falou muito também sobre a maneira de comunicar, com sensibilidade cultural, essa questão toda. Se você pudesse colocar numa ordem, o que seria mais importante? Eu anotei aqui, o que seria mais importante na comunicação se
seria o comunicar, né? Não informar, o comunicar, a maneira como a gente vai comunicar aquilo, ou se o foco principal é como aquela pessoa vai receber. Se você poderia colocar essa... Na realidade, eu acho que vocês vão receber as anotações aqui. As anotações falam sobre a diferença entre informação e comunicação, mas tem um terceiro nível que não está nas anotações, mas eu comecei a elaborar depois que estava preparado aqui. Informação é o primeiro nível, mas tem pouco poder em simplesmente lançar uma informação. Comunicar é lançar a informação de maneira que a pessoa possa entender. Mas o terceiro nível é motivar, é comunicar a informação de maneira que alguém entenda e que produza uma ação na vida da pessoa. Então, motivação é o nível mais eficaz de transferir informação. Então, você está transferindo informação de maneira que alguém entenda, que é a comunicação, de maneira que alguém queira agir com essa informação. Então, é o que é o nível mais profundo que eu consegui pensar até agora. Então, eu poderia resumir que a informação é mais importante, o quanto ela vai inspirar, do que simplesmente comunicar algo nesse sentido. Exatamente. Você quer inspirar as pessoas, isso mesmo, motivar. Motivá-las. Eu tenho algo comigo, pastor, sobre comunicação, de não tanto o que eu falo para as pessoas, mas como elas se comportam depois que elas passam por aquilo que eu comuniquei para elas. E esse é o meu êxito que eu quero ter com a minha comunicação, qual é a ação dessas pessoas após elas passarem por um treinamento, ensinamento, alguma coisa que eu esteja comunicando ou informando para elas. A gente pode fazer um teste aqui, né? Uma das coisas que eu comuniquei mal, aqui eu passei a informação que nós íamos levantar um desafio, uma oferta para comprar os ar-condicionados, eu passei a informação. Não sei se vocês entenderam. Se vocês foram motivados ou não, a gente vai ver depois pelo resultado que entrou, né? Então, às vezes a gente fica um pouco envergonhado em ser claro, mas clareza é importante para que você possa inspirar pessoas a alguma ação. E essa clareza, eu aprendo muito isso, eu aprendi muito e continuo aprendendo sobre comunicar a visão, fazer eles... E eu acho que isso serve para o nosso negócio. As pessoas, elas precisam acreditar que você acredita naquilo que você está querendo que ela acredite. Então, a clareza é isso. Ele acredita, então eu acredito no que ele acredita. É redundante, eu estou falando, mas é a clareza da comunicação que a gente precisa. Agora, eu queria saber aí, perguntas aí de pessoal, lá atrás lá. Como desenvolver o carisma em um líder de nossas empresas que é extremamente técnico, mas não consegue desenvolver uma comunicação e uma conexão emocional com a equipe? Então, o que eu falei aí. Você desenvolve carisma múltiplas maneiras. Uma maneira é olhando no olho, uma maneira é falando certas frases que geram um gatilho para as pessoas. Outra maneira é você não falar com alguém com postura contrária, mas você virar para a pessoa. Outra maneira é você fazer um espelhamento, mas não fazer demais, porque senão fica assim, né? fica desconfortável. Então, essas coisas são coisas que nós podemos ir praticando, ir desenvolvendo. E eu acho que enquanto você faz isso, você vai perceber que você vai ir crescendo em carisma, assim como eu, e aparentemente o Leandro também, né? A próxima, cadê? Tem um aqui, tem... Eu vou fazer a minha aqui primeiro. Sim. Aqui. Pastor, são duas em uma, tá? Como falou de reino também. A primeira, pensando em escala, o senhor já falou até no culto de ontem, que são 60 legacies, né? O Maica falou hoje, são 30 e poucas no Rio. Dentro dessa visão de escala, qual a maior dificuldade que se tem de comunicação?
porque a gente entende que são muitas camadas, né? Desde de pessoas indiretas até pessoas diretas. Então, eu queria que o senhor pudesse compartilhar aí conosco a maior dificuldade de comunicação nesse tipo de escala. É muito difícil manter a visão clara. É muito difícil e precisa de constante correção e constante comunicação. Então, a pessoa que carrega a visão, ela, na minha, pelo menos, eu não sou o melhor perito disso, mas eu gosto de fazer curto-circuito de redes de comando. Eu não gosto de uma hierarquia muito rígida. E, então, eu não gosto de uma pirâmide muito alta, eu prefiro uma pirâmide mais chata, e onde pessoas são permitidas atravessar os ciclos de comando. Obviamente, tem gente que realmente não gosta disso, mas é muito mais rápido. Uma pirâmide muito rígida, que é uma pirâmide militar, é uma pirâmide onde o general fala para o coronel, mande o soldado dar tiro. E aí o coronel fala para o major fala para o sargento fala para o subsargento, ele fala para o cabo, e o cabo fala para o soldado, e o soldado fala assim, mas é agora? Aí ele fala e sobe, e o general fala assim, eu já disse que sim. Aí desce, e é incrivelmente ineficiente. Então, eu sei que tem desvantagens, mas para mim, uma pirâmide mais chata, onde é permitido passar por cima de autoridades estruturadas para facilitar e apressar a comunicação, eu prefiro. Outras pessoas não gostam, mas na ILAN é assim, e na Legacy é assim também. A segunda seria, como a gente falou de resultados, como que o senhor faz para equilibrar os resultados com essa constância, como o senhor disse, de pregar 4 cultos no domingo e estar a semana toda com vigor, com disposição e poder estar ainda performando, né? Que a gente sabe a dificuldade. Muitas pessoas, eu sei que pessoas olham para mim e pensam assim, como é que você tem tempo para tudo, mas na realidade eu tenho tempo. Eu não sou microgerenciador. Quando a nossa igreja era pequena, era muito difícil crescer, porque eu não sou bom em detalhes. Eu sou bom nas grandes coisas, e eu por natureza confio nas pessoas, então tento construir um ambiente onde há confiança, mas quando a confiança é perdida, ou quando tem outra pessoa que faz melhor, eu tenho, e a nossa organização tem confiança para trocar a pessoa que está limitando o crescimento. Então, a gente não tem medo de mudar pessoas, mesmo dentro da ILAN. A gente está mudando o tempo todo, né? Ele é pastor de um campus agora, amanhã talvez não seja. Exatamente. A gente estava conversando isso sábado. E em todas as áreas, né? Se você é da ILAN, você sabe, a gente troca muito. Respondi a pergunta? Tá. Eu também sou TDAH, que também ajuda muito. Cadê o meu irmão ali? Primeiro, gratidão, pastor, pelo compartilhar da experiência. Eu poderia fazer uma pergunta que foge à comunicação? Pode. A pergunta é o seguinte: você teve muito sucesso no empreendedorismo. Nem chega a ser metade, né? Mas muitas pessoas que são da educação não chegaram onde você chegou. Quais são os 5 comportamentos cruciais que você teve para ter esse sucesso, que, se nós tivermos, possivelmente alcançaremos também? Não sei. Olha, eu estou tão surpreso quanto você. A realidade é essa. Eu estou surpreso, e também eu considero que tem sido sucesso. E eu diria que a primeira e a mais importante é
o favor de Deus. Ideias criativas que, graças a Deus, eu tive, mas foram inspiradas por Deus. E para mim, verdadeiramente, e eu falo isso assim realmente de forma transparente, é o sopro do favor de Deus. Eu vou falar um negócio até esquisito aqui, mas eu recebi uma palavra profética quando tudo estava mais ou menos. Eu tinha uma igreja mais ou menos, eu tinha uma empresa, uma editora que estava ok, mas mais ou menos. E eu recebi uma palavra profética de um bispo de Itaguaí. E eu fui pregar na igreja dele, e ele nem tinha tempo para me receber. Eu fui pregar lá, e aí ele mandou um obreiro me chamar para falar um negócio. Falou assim: puxa, obrigado, eu estou ocupado aqui com um negócio de emergência aqui, se você puder pregar mais. Deus mandou falar algo com você, que Deus está mandando ventos favoráveis sobre sua vida. Abra a vela e descanse, porque Deus vai te soprar. Eu falei: tá legal, obrigado, onde é o palco, né? E eu fui pregar, mas só depois eu percebi que eu acho que foi uma palavra profética que realmente desencadeou algo incrível. Obviamente, palavras proféticas e a bênção de Deus precisa de certas coisas na nossa vida, e uma dessas coisas é ordem. A gente precisa ser pessoas organizadas. A gente precisa, além de ordem, eu acho que a gente precisa de coragem para tomar decisões difíceis. Quando entrou a pandemia, a Legacy tinha 2 anos de idade, e a gente tinha acabado de abrir uma outra Legacy, e a gente sabia que tudo ia fechar. E eu pensei: o que eu faço com nossos 100 funcionários? E eu tomei uma decisão brutal que salvou a vida da Legacy. Eu mandei 100 pessoas embora em um dia. Foi duro, eu não sei como vocês vão reagir. As pessoas estavam na experiência, então eu pude fazer isso. E foi algo muito difícil, mas fez com que hoje a Legacy possa ter, eu acho que 2.800 pessoas empregadas. Então, eu acho que tem que ter coragem também. Não foi 5, mas é o que deu para eu ter hoje. Sim. Eu anotei 4 que ele falou aqui agora. Mais alguém? Ali? Eu. Aqui, depois ali, lá. Tudo bem? Boa noite. Lá atrás, boa noite, pastor depois Leandro. Boa noite, pastor Felipe. Sou eu, Alexandre. É meu feedback. É o feedback. Exatamente. Falou exatamente agora, há pouco tempo atrás, sobre feedback, né? Muitas pessoas acham que, às vezes, não dar o feedback vai ficar tudo tranquilo. Mas, às vezes, ela acaba perdendo aquela pessoa porque ela não deu aquele feedback achando que não ia perder. O que o senhor diria sobre isso, como dar um feedback? Muitas pessoas aqui, às vezes, não conseguem entender que o feedback é a melhor solução para aquelas pessoas que fez alguma coisa de errado, e falar exatamente quando tiver um tempo, naquele dia, naquele mesmo momento, não deixar passar. O que o senhor diria sobre isso? Então, feedback é crítico para que pessoas possam crescer. E feedback exige coragem também. O que eu diria é: todos nós deveríamos ir desenvolvendo a nossa capacidade, tanto de dar feedback, mas também de ouvir feedback. Eu sou muito bom em ouvir feedback, mas eu sempre quero, né, passar a mão na cabeça das outras pessoas. Essa é minha natureza, é essa. E graças a Deus, se eu pudesse dar uma palavra de conselho, tenha um Alexandre, que ele não só dá feedback para mim, mas ele dá meu feedback para os outros também. Então, ele me ajuda muito, muito mesmo. Sim. Rapaz, só para completar, o que eu acho muito interessante sobre essa cultura desse feedback, pastor, aqui, a gente, na arte dessa de comunicar, a gente tem que
entender a maneira como a outra pessoa ela vai receber esse feedback da melhor maneira possível. Sim. Então, a gente conhecer mais de pessoas é importante. Que talvez alguém, você pode ser duro, você vai encorajar ela, mas talvez você tenha que dar um feedback um pouco mais detalhado, mais encorajado, para poder elevar ela também. Acho que só mais 2 perguntas, aí a gente completa aqui. Tá? Aqui e uma ali. Tá. Lá. Pode. Aqui e lá. Boa noite. Boa noite. Pastor Filipe, pastor. Eu aprendi uma coisa com um irmão meu, que ele falou assim uma vez para mim, que eu era mais novo, falava muita coisa que eu não devia. Aí ele falou, você pensa muito bem antes do que você vai falar, se vai ser bom. Se for, fale. Se não for, não fale. Mas isso também pode gerar um medo na pessoa para ela não falar. O que o senhor acha? Que a pessoa deve reter ou se ela deve pensar bem e intencionalmente falar com o que ela está pensando? Essa é o grande X da questão, né? É você entender e depende de cada situação. Mas às vezes sim, às vezes o silêncio é ouro. Às vezes o silêncio é ouro, né? Às vezes o silêncio é ouro. Às vezes você dá um feedback no momento errado, você pode assim destruir a confiança de alguém, né? Aquela criança correndo para o pai, mostrando a foto que ele fez, mas ele cortou a revista do pai de 4 rodas para fazer isso, e em vez do pai celebrar o que o filho fez, ele dá uma paulada no filho, porque ele... Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, você pode dar um abraço primeiro, encorajar, para depois achar um momento melhor para dar feedback. Então, acho que cada situação é única nisso. Mas, então, eu não diria que você deveria ser brutalmente dar feedback em todo momento, porque você pode destruir alguém que não está preparado para isso. E talvez dê o feedback um pouquinho depois. Mas boa pergunta. Última pergunta. Aqui, o casal aqui, Michael. Pode aqui, a última pergunta aqui, o casal aqui, ó. Ali, ó. Levanta. A última pergunta, boa noite, meu nome é Wallace Tomás, sou da WM. É o Wallace, é WM porque é o Wallace Marta, é uma empresa familiar também. E essa pergunta é dividida em 2 partes. A primeira, que eu notei aqui até mesmo nas apresentações, não somente do pastor Filipe, do rapaz da Real também, do empresário da Real, é que eles investiram não somente na área deles, teve investimentos em outras áreas. E por muito tempo a gente escutou que você tem um negócio, você não tem nenhum. Você tem um negócio o quê? Você tem um negócio, você não tem nenhum. Isso é uma frase que foi dita até por Ike Batista, que ele falou, se você tem um negócio, você não tem nenhum. Porque quando o negócio está por baixo, o outro está por cima e equilibra as finanças do todo o grupo. Nós não somos diferentes, então a gente não tem somente um negócio, a gente tem outros para equilibrar isso. E a gente percebeu que isso é uma tendência no mercado, não somente a Elan, como a Legacy e a editora, e na Real também ela elevou esse patamar para outros. Isso é uma tendência que o mercado tem, devido à visão financeira que o país está, a visão econômica que o país está, para que consiga equilibrar todos os seus negócios? Mesmo que eu não concorde tudo do Ike, eu acho que ele, de forma geral, ele está certo. Então, eu tenho múltiplos negócios, eu tenho imóveis que eu alugo, eu tenho uma pousada que, se quiser ir lá para Cabo Frio, eu tenho, e é verdade, porque o mercado flutua e é sábio fazer isso. Falar uma coisa aqui sobre o Luiz. Uma das coisas que o Luiz é perito em fazer, ele está constantemente aprendendo. Ele me passa o tempo todo, ele está em uma conferência ou outra, e ele está constantemente aprendendo, e obrigado por tudo. Você passa umas fotos de umas frases,
Eu acho que se a gente pode aprender algo hoje seja alguém que constantemente aprende. Seja alguém que busca e lê e escuta podcast e vai em conferências e vai desenvolvendo a sua vida. Porque quanto mais você desenvolver você, mais você vai poder servir outros e mais você vai poder ganhar por causa disso, né? Então, procure como você pode crescer para que você possa ser um líder melhor na área que você tem. Obrigado, pessoal. Obrigado. Nós estamos aqui no encerramento, no pós-Empower Empresarial, que hoje foi no Campus Recreio. E eu estou aqui com o Patrick e a Isabela. Eu queria saber de vocês, qual foi a expectativa que vocês tinham ao sair de casa com os 2 bebês? O que vocês esperavam de receber aqui e o que vocês mais aprenderam? Desde já, pra gente, a partir do momento que nós vimos, nós conhecemos o Empower através das redes sociais, das mídias sociais, primeiro contato com o Empower, né, e nós viemos com uma expectativa muito grande, não só de aprender, como nós aprendemos bastante, com palavras muito sábias, nós aprendemos muitas coisas boas, que ainda vamos levar para a vida, né? E o obstáculo, né? Vamos dizer assim, obstáculo entre aspas, as crianças estão aqui pela nossa vontade, nós levamos ela em todos os lugares, ainda mais nesse network que nós vimos hoje, né? Estamos levando a molecada no caminho certo, para eles aprenderem desde já o caminho do empreendedorismo, que é um caminho muito bom. Se possível, nas próximas, estaremos presentes com a criançada de novo. Nós estamos aqui também com a Alice, que eu estava aqui conversando com ela antes, e ela tinha me dito qual era o maior desafio dela. Eu queria saber se a sua dúvida, se o seu maior desafio hoje foi respondido aqui no Empower Empresarial. Então, o pastor Leandro começou a falar a respeito da dicção, né? Que o que ajudou ele foram os podcasts, eu já anotei no meu notas. Mas eu também, no meio do caminho pra cá, eu fiquei pensando que houvesse um propósito, né? Eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu só sei que Deus me impulsionou quando eu vi, né, essa oportunidade. Eu acho que foi uma palestra que edificou bastante, eu aprendi bastante coisas e agora, mais do que nunca, eu tenho vontade de me tornar uma empresária. Mesmo com 18 anos, eu desenvolvi mais ainda essa vontade no meu coração. Eu tô aqui com a Daira Brum, que é uma das fotógrafas mais tops que eu conheço. E eu queria saber de você, Daira, qual foi a parte das palestras que aqui foram feitas que você sai daqui falando assim, isso aqui eu vou implementar ou eu vou melhorar? Fala aí, Daira. Eu acho que sobre entender melhor o meu público-alvo. A gente tem que entender quais são as expectativas do nosso público, né, que foi o que o pastor falou, para poder superar essas expectativas. Então, eu preciso trabalhar mais disso. Qual é a expectativa e como eu posso surpreender as minhas clientes nisso? Nós estamos aqui com aquele que trouxe aí a palestra e que com certeza teve gente que saiu daqui com listas de coisas escritas. Eu sou uma delas. Eu creio. O que o senhor poderia dizer de resumo para esse público que não conseguiu estar aqui? Como o senhor poderia resumir? Em resumo, boa comunicação potencializa tudo que você faz. Pode duplicar o seu valor significantemente se você tiver boa comunicação. E comunicação ruim também pode acabar com tudo que você faz, né? Então, uma das coisas que eu falei é que nós constantemente precisamos ir desenvolvendo a nossa comunicação. Falei um pouco sobre carisma. Sim. E eu disse que carisma é muito importante na comunicação e algumas pessoas já nascem com carisma, mas mesmo se você não nasce com carisma, como eu não nasci, nós podemos ir aprendendo certas coisas para melhorar o nosso carisma. Uma delas é você ser o iniciador de uma conversa com outras pessoas. Então, isso constrói carisma e rapport. Por que as pessoas que estão ouvindo aqui não devem perder os próximos Empowers? Então, olha, o Empower é desenhado e projetado para elevar a sua vida. Você que é empresário, profissional liberal, e você quer desenvolver, você quer quebrar aquela tampa que está te limitando, você precisa buscar momentos de aprendizado. Empower Empresarial é um desses momentos. Convido você, não seja preguiçoso nem fraco, venha e nós vamos crescer juntos.